Taesa, a ISA-CTEP, que é a TRPL4, ou a Alupar? Qual dessas empresas é melhor nesse momento aqui? Eu sei que você estuda essas três, né? São três empresas que eu acho que obrigatoriamente analistas independentes como você tem que estudar, porque é muita pergunta sobre essas empresas. Eu acho que se a gente olha para essas empresas numa perspectiva de potencial versus preço, e não necessariamente só numa perspectiva de quem vai me gerar mais renda a curto prazo, eu acho que a Alupar é a mais promissora das três. Tá? E isso basicamente por quê? Porque Taesa e ISA-CTEP, elas são hoje empresas redondas, digamos assim, não tem nada muito relevante acontecendo nelas do ponto de vista operacional ou financeiro nesse momento. Ao passo que a Alupar, uma empresa que está com a maturação de investimentos que eles realizaram, eles estão entrando numa fase de desalavancagem financeira. Então vai sobrar mais pro acionista. Eu acho que assim, ela é eu acho que quando a gente olha para a ISA-CTEP e para a Taesa, a gente tem empresas que elas estão em nível de cruzeiro, digamos assim. Né? Elas devem continuar sendo aquela ali que elas são hoje. Com uma ressalva, que a gente tem leilão de transmissão agora, mês que vem, né? E eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção como essas empresas vão se comportar no leilão. Mas quando a gente olha para o caso da Alupar, a gente tem alavancas sendo movidas dentro da empresa que eu acho que podem trazer surpresas boas. Isso, obviamente, se traduz, por exemplo, para quem olha numa ótica de dividendos, se traduz em um retorno na forma de proventos menor no curto prazo. Mas acho que pode se traduzir em um retorno maior a médio prazo, sim. A Alupar, né? A Alupar, e se você for olhar também os indicadores fundamentalistas dela, tá muito atraente, né? Me conta aí em que pé que a gente tá. Vou dar uma olhada aqui, vamos ver. Porque eu, sinceramente, assim, quem esperar que o analista sabe essas coisas de cabeça, cara, eu não sei nada de cabeça. Aqui, nada. E ela é engraçado que eu acho que foi, ela subiu ainda bastante nos últimos 12 meses, subiu 20%. Mas de todas ainda, ela que ficou mais pra trás, assim, ó. A PL dela tá em 12, que acho que vai melhorar, né? Porque vai começar a desalavancar. Esse L vai crescer mais rápido. O preço sobre valor patrimonial 1.2, então tá tranquilo. Pra um ROI de quanto? 5% de dividendos também. Você tem retorno sobre patrimônio líquido aí à mão? Deixa eu ver. Retorno sobre... Cadê, Luca? Aqui, ó. Margem líquida, 20%. Retorno sobre patrimônio líquido, deixa eu ver aqui. Tô meio perdido, Ricardo. Deixa eu ver se eu acho. Preço, giro do ativo, ROI. Aqui. 10% de ROI. Então, o ROI tá baixo ainda. A questão ele deve começar a aumentar tudo mais constante. Tanto por causa da maturação dos investimentos em si, quanto porque o custo financeiro vai cair. O custo financeiro vai cair por quê? Porque você tem lá dívida CDI e dívida IPCA. Né? IPCA, basta ver, né? Do tipo, a gente tem espaço para Selic começar a cair exatamente porque o IPCA desacelerou brutalmente. E a própria... o próprio CDI, né, a Selic, né, deve começar a cair agora. Então, o custo de dívida dessa empresa vai cair. Eu não gosto tanto de usar hipérboles para falar de empresa, mas assim, o custo de dívida ele vai cair vertiginosamente ao longo dos próximos trimestres. Porque ele estava muito alto, né? E mesmo muito alto, eles conseguiram entregar um ROI de 10%. De 10% ainda. E é legal, né? Quando você olha o mapinha lá, você vê que ela investe também, é bem diversificada, né? Tem bastante contratos. Ela tem, né? Mas ela é uma empresa, assim, majoritariamente voltada para transmissão de energia. Eles têm uma parcela pequena de geração, né? E que, inclusive, eu particularmente não tenho grandes expectativas de que vai aumentar num futuro próximo. Eu acho que eles devem continuar alocando recursos, principalmente em transmissão de energia. Basicamente por quê? Porque a gente tem a gente está vivendo uma conjuntura de excesso de oferta de energia, né? As empresas de geração hoje, o grande desafio que elas têm é de conseguir firmar contratos de longo prazo de energia a preços bons. Porque os preços de curto prazo de energia, né? Como, por exemplo, o chamado preço de liquidação de diferença, o PLD, ele está num nível muito baixo, ele está abaixo do custo de produção.
Tá sobrando energia no país nesse momento. Como tinha muita entrada de capacidade, né, tanto de projetos como também assim tudo que se adicionou no sistema por conta de geração distribuída, né, quanta gente que botou painel de energia solar na sua casa. Nossa, muita gente, né? Esse tipo de coisa. E por outro lado a economia cresceu num ritmo muito aquém do que se imaginava, né, principalmente por depois daqueles eventos que a gente teve lá nos anos, né, de 2020 e 2021, isso, né? Parece que já faz tanto tempo. Parece, né? Aquelas coisas que a gente teve que usar máscara, que eu não vou falar aqui para não prejudicar o desempenho do vídeo. De lá para cá, cara, a economia cresceu num ritmo muito menor. Né? Muito menor do que se planejava quando diversos investimentos de energia foram concebidos. Então tá sobrando energia. Né? Não é vai levar algum tempo para fazer sentido investir em novas capacidades de geração de energia no Brasil. Então a Alupar acaba saindo na frente, ó. E Ricardo, o pessoal aqui tá detalhe, tá? Um detalhe muito importante. Eu tenho na minha carteira de dividendos, só que como o objetivo principal da minha carteira de dividendos, como o próprio nome diz, é renda. Quando você olha a ordem de preferência da carteira de dividendos, as outras duas empresas que você mencionou, que são a ISA-CETEP e a Taesa, elas estão acima da Alupar. Então, esse é o momento que o cara que tá acompanhando, que porventura assina a minha carteira de dividendos, ele tá bugado, que se a Alupar é tão boa, por que ela tá em terceiro lugar em relação a essas outras duas? Por conta da questão de mandato, né? Tem muito a ver, de novo, com aquilo que eu tava falando antes, que você precisa estabelecer uma estratégia de investimento que tenha, né, que você tenha prioridades, que você tenha objetivos, e isso norteia as suas decisões. O objetivo da carteira de dividendos não é investir nas empresas que vão subir mais. Né? Eu acho que a Alupar, a médio prazo, vai subir mais do que Taesa e do que ISA-CETEP. Às vezes os dividendos não tão rápido, né? Exato. Cara, a bolsa não é para te deixar rico. E as pessoas não entendem isso. A bolsa é para rentabilizar o patrimônio que você constrói fazendo outra coisa, tá? É óbvio que à medida que você acumula patrimônio, né, aquilo ali começa a ganhar uma proporção, uma monta que efetivamente o negócio ganha uma espécie de vida própria, digamos assim. Só que isso, pra esmagadora maioria das pessoas, vai demorar. Aquilo ali vai exigir de você muitos anos de disciplina até finalmente aquilo ali se transformar no que você quer. Então as pessoas veem com essas ideias de, cara, eu quero ganhar 1%, 2% ao dia. Isso é loucura. Isso é absolutamente loucura. E ele, que geralmente ele vê a ação subiu 5% no dia, subiu 4% no dia. Ele fala, se eu tivesse comprado essa ação, né? Lógico. Era facinho, né? Não, isso é aquela coisa, se a minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais também. Não seja por isso. Né? Beleza, todos os dias tem uma ação que sobe 5% ao dia, né? E existe uma forma, existe um método para eu adivinhar qual vai ser essa ação. Então você arrasta para cima aqui, eu vou vender para você esse método, ao invés de eu mesmo usar. Claro, confia, vai dar certo.